Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão bem? Satisfação conhecê-los, cooperar com vocês pela primeira vez, para mim é uma alegria. É uma satisfação muito grande conhecer a cidade de Conceição do Coité e a igreja aqui estabelecida nesta cidade, pastoreada pelo pastor Manuel Júnior. Deus abençoe, pastor, o senhor grandemente, o senhor, seu ministério, sua família. Chegou o retorno, glória a Deus. Obrigado, pastor, por nos aceitar aqui. Deus abençoe o senhor grandemente. Os seus obreiros são muito simpáticos. Eu também, quando cheguei diante do pastor da igreja, eu entendi por quê, né? Todo mundo é simpático, pastor. E é, pastor. Só ajeitou ele, pastor. Irmão Dema, muito obrigado, viu? Por ter nos buscado ali em Serrinha. É uma alegria grande conhecê-lo também. Queridos, estou me sentindo em casa. Quero pedir perdão à igreja, que vocês viram que eu cheguei praticamente agora na hora de pregar, mas não foi a nossa intenção. A gente teve um atraso ali na viagem, mas chegamos bem, amém, irmãos? Eu gosto de pregar, mas eu gosto, antes de pregar, cultuar. Mas não deu para a gente chegar mais cedo. A igreja me perdoa, diga amém. Queridos, por favor, 1 Coríntios capítulo 11. Abramos as Bíblias, por gentileza. A minha esposa, a irmã Jaqueline Marques, não me acompanhou nessa feita, devido a alguns compromissos em João Pessoa, mas envia a paz do Senhor para a igreja. Amém, meus irmãos? Ela deve estar assistindo agora ao vivo. Minha benção. Estamos ali cooperando com o pastor Nataniel, no Congresso de Jovens. Deus permitiu a gente chegar aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 24. Toda a igreja encontrou, diga amém. Assim diz o texto sagrado, queridos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Repita comigo, por favor. Fazei isto em memória de mim. Agora repita comigo assim: uma memória que jamais deve ser desprezada. Eu quero pensar com vocês hoje sobre esse tema, uma memória que jamais deve ser desprezada. Ao lermos, queridos irmãos, a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto, estamos diante de uma narrativa bíblica escrita em meados dos anos 55 ao ano 56 depois de Cristo. Paulo, ao escrever esta carta, traz como um tema central problemas da igreja e suas soluções. Dentre as 13 cartas que Paulo escreveu, 1 Coríntios é uma carta que traz, desde a sua introdução, alguns problemas congregacionais. Quem lembra aqui daquele momento que Paulo escreve no seu capítulo introdutório, dizendo que uns estavam dizendo que era de Cefas, outros estavam dizendo que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo. Aí ele vem com a palavra e diz: nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo morreu por vocês. Por Jesus Cristo que morreu por nós e nos redimiu dos nossos pecados. Então a gente percebe que a introdução da carta já é uma introdução até um pouco complexa, porque ele trabalha problemas congregacionais. Essa cidade de Corinto, irmãos, a igreja estava estabelecida numa cidade por nome de Corinto, que era uma cidade antiga da Grécia. Corinto era, em muitos aspectos, a metrópole grega de maior destaque nos tempos do apóstolo Paulo. Assim como muitas outras cidades prósperas do mundo de hoje, Corinto, ela era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. O pecado, ela graçava naquela cidade em todas as formas, de maneira que a fama de Corinto era notória em toda a sua região e cidades circunvizinhas. Ao lermos a carta escrita à igreja de Corinto, vemos que Paulo, juntamente com Priscila e Áquila e com a sua própria equipe apostólica, fundou a igreja em Corinto durante o seu ministério de 18 meses ali, na sua segunda viagem missionária. Vemos isso no livro dos Atos, capítulo 18, versículo do 1 ao 17, trazendo ali a corroboração e a confirmação do estabelecimento da igreja pela missão realizada pelo apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Depois da partida, queridos, de Paulo de Corinto, surgiram vários problemas, como já lhe disse, né? E houve uma necessidade muito grande dessa carta ser escrita. Dentre esse problema que eu disse a vocês, essa divisão
congregacional, existiam outros problemas que precisavam ser resolvidos dentro da igreja em Corinto. Existiam membros carnais que não viviam um genuíno evangelho e que flertavam com o mundo, com o pecado. Reinava o espírito de divisão. Também havia tolerância ao pecado, como por exemplo o incesto. Havia imoralidade sexual em geral, graçava naquela cidade também algumas situações na igreja. Ações judiciais entre os irmãos colocavam uns aos outros na justiça, e Paulo também teve que resolver essa causa. Também surgiram ideias humanistas a respeito da verdade apostólica, estabelecimento também do ministério apostólico de Paulo, e também alguns conflitos a respeito da liberdade cristã. Quando falamos sobre a ceia do Senhor e sobre uma memória que não deve ser desprezada, a Santa Ceia, todos nós sabemos que foi estabelecida por Jesus, e ao lermos a Bíblia percebemos que a expressão, a descrição sobre a Santa Ceia está escrita em 4 trechos bíblicos. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29, Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 25, Lucas capítulo 22, versículo 15 ao 20, e por fim 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 32. Esse último texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 32, é o que nós, assembleanos, usamos, a maioria das vezes, como base para a nossa doutrina e leitura da Santa Ceia. E eu fiz a leitura justamente neste capítulo para pensarmos sobre uma memória que não deve ser desprezada. Quando lemos, queridos, sobre memória, sobre fazer isto em memória de mim, qual é a importância no passado de não desprezarmos a Santa Ceia ou a memória da redenção ou do sacrifício vicário? Quando falamos sobre memória ou memorial, essa palavra vem do grego anamnesis, que significa lembrança, recordação da morte de Cristo no Calvário para redimir os crentes do pecado e da condenação. Todo o crente que se diz avivado, ele jamais esquece da memória do Calvário. Todo crente que se diz avivado pelo Espírito de Deus, ele sempre estará vinculado às correntes que o prendem. Mas que correntes são essas? As correntes do sangue, do sacrifício, da mensagem vicária. Ele está preso em Cristo, ele está firmado em Cristo, ele está aliançado em Cristo. Então todo aquele que é avivado, o crente que participa da Santa Ceia e é avivado, ele não despreza a essência da memória, e a recordação do passado para ele é um constrangimento dos seus vícios pecados praticados. Quando lemos sobre isso, entendemos que nós não podemos esquecer do essencial. E quando eu penso sobre isso, a gente, ao refletir sobre a sociedade de hoje, muitos crentes vêm para a igreja num culto de Santa Ceia como se fosse um culto qualquer, irmãos. Para mim, o culto de Santa Ceia, eu acredito que os irmãos concordam, é o culto mais solene da igreja. É o culto onde nós estamos reunidos em comunhão para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Só que quando falamos sobre Santa Ceia hoje, muitas das vezes tratam o culto de Santa Ceia como qualquer culto. Só que quando desprezamos o culto de Santa Ceia, nós estamos, na verdade, retirando o peso, o respeito que este culto, esta memória tem na história da redenção. Quando lemos sobre memória e memorial, falamos sobre recordar. Quantos crentes não vêm para um culto como esse não recordam sobre o vitupério de Cristo, sobre a crucificação de Cristo? Passam um dia todo, não lê um texto que se remete à crucificação, não ouve hinos de sangue. Ainda bem que hoje ouvimos hinos de sangue. Mas eu sou muito novo ainda de idade, comparado com os irmãos que estão na minha retaguarda, mas eu cresci na Assembleia de Deus, e quando era dia de Santa Ceia, os irmãos mais velhos vão se lembrar, faziam-se jejum. Quem lembra desse tempo? O jejum no dia da Santa Ceia. Eles jejuavam na Santa Ceia. O dia da Santa Ceia era um dia que eles jejuavam, passavam em consagração, em devocional, louvando a Deus. E quando chegavam no culto à noite, chegavam quebrantados, chorosos, porque recordavam do vitupério de Cristo. Recordar é rememorar, é relembrar o sacrifício vicário. E isso é postura de um crente avivado. Quando eu recordo, quando eu lembro, quando eu trago essa memória, ativo essa memória, eu estou trazendo à tona
que a base do evangelho jamais deve ser desprezada. O evangelho está solidificado e baseado na cruz. Sem a cruz de Cristo não tem um evangelho. Uma mensagem que não tem a centralidade da cruz, não tem o Calvário estabelecido, é qualquer outro tipo de invenção, menos evangelho. Evangelho, ele centraliza na cruz do Cristo, morto e ressuscitado. Quando eu lembro, eu sinto Deus aqui. Quando eu lembro sobre este vitupério, eu ativo as experiências dos meus sentidos. E isso é psicológico. Quando eu lembro de algo que passou, eu tenho uma capacidade de sentir ou vivenciar cenas vividas há décadas atrás. Quem nunca sentou para conversar com os seus avós, e eles começam a falar do passado, quando menos espera, quando é algo engraçado, eles estão rindo. Quando é algo que traz uma memória de luto ou de perda, eles começam a chorar. Quando lembram, eles estão ativando as memórias. Quando nós ativamos as memórias, trazemos para o mundo real vivências passadas. Quando eu ativo a memória, em termos agora da crucificação, como quando eu memorizo, é impossível não me constranger. Porque o constrangimento pela nossa condição e a alegria pela entrega de Jesus devem sempre ser lembradas para que o propósito não seja sufocado pelo evangelho, entre aspas, de milagres e de benfeitorias do tempo presente. Se nós não recordarmos, principalmente no culto de Santa Ceia, o que Cristo fez, o propósito da encarnação, o propósito da morte, o propósito da ressurreição, o propósito de sua vinda, nós não estamos fazendo jus ao verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não é tratado na expressão da reação, mas o verdadeiro avivamento, ele é reconhecido com a minha expressão de reflexão e de mudança interna. Se eu não mudo internamente, e não reflito internamente, e não penso internamente sobre o que Cristo fez e o seu propósito, eu não posso me denominar um crente avivado. Porque a gente se confunde muito com o avivamento do grito, né? Nós pentecostais. Às vezes você vê uma irmã dando glória e diz ali, é uma crente avivada. Será? Às vezes você vê um jovem dando glória e diz ali, é um jovem pentecostal. Será? Nem sempre a reação externa esboça uma saúde interna. Tem muita gente que esboça uma reação, mas dentro está podre. E a igreja que não recorda o sacrifício de Cristo, ela tende a apodrecer espiritualmente. Porque onde Cristo não é centralizado, a doença espiritual se enraiza. O que é que acontece com a sociedade de hoje? Igrejas que estão inchadas, mas doentes. Igrejas que às vezes abrem um culto, tem gente, mas não tem saúde espiritual ministrada pela palavra. O povo é doente, o povo é inchado. Qualquer coisa, eles se dividem, eles se dispersam, porque não tem Cristo. Mas aonde tem Cristo, tem o quê? Solidez e saúde espiritual. O que Deus quer, o que Deus quer nos fazer pensar neste culto de Santa Ceia é qual é o devido valor que eu dou ao sacrifício de Cristo. Qual é o devido valor que eu dou, é o que eu presto à redenção de Cristo. A Santa Ceia para mim é o quê? É um culto qualquer ou é um momento onde eu me constranjo pelas minhas misérias? A Santa Ceia, através dela, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e o seu significado redentor para a nossa vida. A Santa Ceia para mim tem que ser um culto aonde eu, ao participar, eu lembre de quem eu era, lembre do que eu fiz. E por mais que eu fosse alguém miserável, numa vida pregressa ou com práticas pecaminosas, Jesus foi lá. Quantos não estão aqui nessa noite, que hoje Deus te honrou, Deus te deu família, te deu nome, e às vezes o tempo se passa, e tu se esquece de quem tu eras, e às vezes quer levantar o nariz, empinar o nariz,
quer demonstrar uma superioridade que tu não tem nada, porque diante de Deus você não tem autoridade nenhuma. Aí às vezes Deus, Ele te abençoa, te faz prosperar em tudo. Aí entra num culto como esse, magoa o líder da igreja, magoa o líder do departamento, magoa o companheiro de conjunto, magoa o componente da mocidade, a liderança dos jovens, a liderança das crianças, fere todo mundo. Aí entra no culto de Santa Ceia, como se nada tivesse acontecido, esboçando uma comunhão, uma pseudo comunhão, uma falsa comunhão. Aí participa da ceia, aí toma o suco da uva, come um pedaço de pão e vai para casa como se nada tivesse acontecido. Aí a Bíblia manda fazer o quê? Examine-se, pois, o homem a si. Mais forte, diga comigo: examine-se, pois, o homem a si. Como é que está a tua vida hoje? Por que a gente tem que pensar sobre isso, irmãos? Porque a Santa Ceia se remete à morte. Mas por que essa morte? Por que teve essa morte? Por causa do pecado. O pecado quebrou o elo. A comunhão foi fraturada. Jesus teve que encarnar. João fala sobre isso. João capítulo 1 em diante. As epístolas joaninas, 1ª, 2ª, 3ª João fala sobre isso. Quando falamos sobre a morte salvífica, falamos sobre, escute só, sobre o divino se manifestando no natural. O divino se envolvendo com o natural e revelando a soberania de Deus através da sua vontade. A vontade de Deus nunca foi que o homem estivesse distante. A vontade de Deus é que nós estivéssemos sempre perto. Por causa de uma vontade soberana de Deus, a redenção estabeleceu-se. A misericórdia veio para nós. Nós merecíamos o quê? A morte. Merecíamos o quê? As trevas. Merecíamos o quê? O inferno. A misericórdia significa dizer: eu não ter aquilo que eu mereço. Jesus veio pela misericórdia para revelar a graça, dar aquilo que eu não mereço. Tu pode glorificar a Deus pela graça? Aleluia. A morte salvífica de Jesus Cristo deu significado à nossa eternidade. A nossa eternidade, pastor Manuel, só tem significado, irmão Dema, por causa de Cristo. Porque às vezes você percebe que as pessoas estão dentro do templo, mas não sabem o que estão fazendo no espaço. Se esquecem que tem uma eternidade que espera, um conflito espiritual travado, coisas que acontecem, que se arregimentam para nos impedir de estarmos vinculados a Deus. E quem é o mediador entre Deus e os homens? Quem é? Jesus Cristo, o homem. A Bíblia está dizendo, é Ele que é o nosso mediador. Se eu não estiver em Cristo, não vivo em novidade de vida. Se eu não estiver em Cristo, eu não tenho aliança com o Pai. Se eu não estiver em Cristo, o Espírito não habita em mim. Para que tudo em mim se desenvolva, Cristo tem que estar. Se Ele não estiver, nada se desenvolve. Jesus Cristo está presente aqui. A morte de Cristo é a nossa motivação. E a memória desta morte não deve ser desprezada. Por quê? Porque a nossa motivação maior na casa de Deus é por causa da morte de Jesus. Por que eu penso sobre isso? Porque quando a morte de Cristo me motiva, quem me ouve diga amém. Quando a morte de Cristo me motiva, obreiros de Deus que estão aqui, eu venço o pecado através dele. A minha luta contra o pecado é uma luta séria. Eu não brinco com Satanás. Eu não brinco com o pecado. Eu entendo que quando Cristo morre, ressuscita, estabelece redenção, isto me motiva para lutar contra o pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, na NVI, Nova Versão Internacional, está escrito: afastem-se de toda forma de mal, ou na corrigida, de toda aparência do mal. Mas como é que eu vou me afastar da aparência do mal, se muitos já estão envolvidos com ele? E dentro da casa de Deus, Cristo já saiu dele ou dela, está no espaço, mas envolvido com o mal. Não é mais com a aparência, é com o mal. Quando eu entendo
que a memória não deve ser desprezada. Essa motivação me faz lutar contra o pecado. Não para ter cargo na igreja, não para ser reconhecido em Conceição do Coité, mas essa motivação me faz lutar contra o pecado para estar alinhado com Deus. Quando eu estou alinhado com Deus, eu resisto o pecado por Ele, porque eu entendo que sem Deus eu não sobrevivo espiritualmente. Enquanto nós como igreja desprezarmos essa memória, o inimigo vai entrar na nossa seara, no campo de trabalho, vai fazer bagunça e muitos não vão ver nada. Só que nesta noite em Conceição do Coité, Deus manda dizer para alguém aqui: eu estou abrindo o entendimento daqueles que estão vinculados à minha vontade, aqueles que estão distantes do meu propósito eu vou tratar, aqueles que estão brincando com a minha verdade, com a seriedade das escrituras, eu vou tocar. Queira alguém ou não queira, mas a autoridade soberana de Deus, ela governa a Assembleia de Deus em Conceição do Coité. E ele diz: a memória do Calvário jamais será desprezada e esquecida. Há uma eficácia nisto. O escritor aos Hebreus capítulo 12 versículo 1, nós entendemos que ele fala sobre a carreira da fé. Repita comigo: carreira da fé. O que é que interrompe a carreira da fé? O pecado. O que é que interrompe a carreira espiritual? Pecado. Agora, o que é que me faz vencer na carreira da fé? Diga comigo: Jesus. É Jesus que me faz vencer, é a minha motivação. Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante fala o quê? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo em que tão de perto, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para o pregador? Olhando para o dirigente da mocidade? Olhando para o dirigente das irmãs? Para a coordenadora geral? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí o escritor aos Hebreus, no versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu vou só aplicar aqui para você glorificar a Deus com mais entendimento aqui agora. Ele está dizendo: aleluia, considerem o que Ele suportou por vocês. Isso é memória, anamneses, recordar. Recordem o que Jesus suportou pela igreja. Quando eu recordo, quando eu lembro, o que é que acontece comigo? O meu ânimo é reerguido. O meu ânimo é renovado. Deus vai renovar o teu ânimo, mulher, nesta noite. Jovem, Deus vai renovar os vossos ânimos. Irmãos e mães, obreiros, é noite de Deus renovar os nossos ânimos. Os nossos ânimos não serão desfalecidos, porque Jesus está ali nos motivando. Quantas das vezes, irmãos, a gente se depara, às vezes você vai atender alguém na igreja, às vezes a pessoa vem com agressividade, com ignorância para você. Você nunca fez mal àquela pessoa. Aí você escuta tudo aquilo, aí alguém diz assim: como é que pode tu ouvir tudo aquilo e ainda continuar fazendo aquilo? Ouvindo o povo. Sabe por quê? É porque Jesus é a nossa maior motivação. Porque em todo lugar tem gente que não presta, irmão. Até no colégio apostólico de Jesus tinha Judas, traidor. Dentro da igreja também tem. Só que o que é que nos motiva a viver o evangelho? O que é que nos motiva a estar em liderança de departamento? O que é que nos motiva? Jesus. Aleluia. Agora uma reflexão, uma observação que eu faço com os irmãos aqui. Quantas carreiras já não se perderam pelo fato de muitos desprezarem o efeito da morte de Cristo? Por quê? Quando eu começo a desprezar isto, você percebe que a sua vida espiritual começa a se desnutrir. Não sei se você conhece um crente desnutrido espiritualmente. O crente, quando ele começa a se desnutrir espiritualmente, ele murmura demais, exageradamente. Ele reclama demais.
Ele atrapalha em tudo que for feito na igreja. Ele é uma pedra de atrapalho. É um tipo de pessoa que esqueceu a essência, o peso, o poder e o efeito da morte de Cristo. Olhe bem para cá, é uma pergunta retórica. Quem está em Cristo, em novidade de vida, dá trabalho, irmãos? Ele dá o quê? Dá lucro, ajuda, coopera, semeia, não discórdia, mas paz. Mas acontece o quê? Que quando eu desprezo isso, o efeito da morte de Cristo para mim, quando eu desprezo, eu estou num espaço, mas atrapalho tudo. Mas às vezes vai ter um atrapalho de alguém de Conceição do Coité aqui. Olha, pastor, eu não sei quem está atrapalhando, mas eu sinto a direção de dizer. Há alguém que tenta atrapalhar o trabalho em Conceição do Coité, mas Deus vai arrancar o mal pela raiz. Agora, irmãos, quando Deus arrancar, se prepare. Vai vir a raiz com terra, tudo pegado junto. Quem estava servindo de base para sustentar, quem estava atrapalhando, Deus vai arrancar também. Porque a obra não vai sofrer solução de continuidade. A obra é de Cristo, é para Cristo, é por Cristo. E estamos edificados em Cristo. Jesus olhando para Pedro disse: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esta pedra era ele próprio, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levanta a mão comigo assim, que eu estou sentindo o comando de Deus aqui nesta noite. Levanta a mão comigo assim. Há uma resistência espiritual sendo quebrada aqui nesta noite. Na vida de crente, na vida de família de crente, na vida de jovens, de mulheres, de irmãos aqui, Deus está quebrando a resistência espiritual. E eu acredito que tem crentes avivados o suficiente para entender esta palavra. Quem é avivado dá um sinal e reage, porque estamos em guerra. A morte de Cristo te dá vitória nessa questão. Te prepara, porque o mundo espiritual obedece. Demônios vão sair da tua casa. Demônios de perturbação do teu lar vão sair, porque vai entrar a paz, 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 a paz. Há uma ação espiritual. Eu te convido a falar em mistério com Deus nesta noite. Só os batizados com o Espírito Santo, que estão memorizando e fazendo isto em memória de Cristo, entendendo o vitupério de Cristo, recebam a autoridade de Deus e renovação para guerrear. Algo novo vai acontecer na terra de Conceição do Coité. Se preparem. Ergue a sombra na vitória. Ramanda Calvader Mirio Forremenesiana. Providência Pravitskel e Bobodogol Vadagai. Sombra nevasse. Meu Deus. Senhor. Deus me mostra uma frase: descompromissados. Quem é descompromissado vai se tornar compromissado. Os descompromissados vão se tornar compromissados. Não pensei em dizer isso hoje, irmãos. Deus vai mudar as coisas e vai ajustar a mentalidade de alguém. Meu Deus. Essas pessoas que desprezam o efeito da morte de Cristo, que desprezam essa memória do Calvário, muitos foram dominados por cegueira espiritual, gerou uma revolta ao ponto de negociar a fé, a família, o ministério, e hoje se encontram transformados ao ponto de se tornarem inimigos da cruz de Cristo, que se opõem no que se diz respeito a tudo ou que se refere a Cristo. E Paulo falou sobre esses que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18 ou 20 está escrito assim: porque muitos há dos quais muitas das vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é o que, irmãos? A perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas
terrenas. Por favor, digam comigo bem forte: coisas terrenas. Obrigado. Mas a nossa cidade está nos, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo não valorizam isso e querem atrapalhar você de chegar a essa consciência. Só que quando meditamos sobre isso, nós também pensamos sobre aqueles que um dia já professaram a fé, se desviaram e se encontram revoltados espiritualmente, cegos espiritualmente e submersos nessa onda de pecado e se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Só que os inimigos da cruz de Cristo, eles não conseguem atrapalhar o crescimento e a solidificação da identidade da igreja. Que a identidade da igreja, ela está marcada com sangue. Quando nós valorizamos isso, nós temos a capacidade de não se confundir. E a gente vê uma onda de confusão que está dominando a mente do povo. Você vê o povo que foi criado num regime, numa doutrina e num costume, mudando a mentalidade e dizendo: ali é coisa de homem, ali é coisa de pastor, ali é coisa de pregador. Aí quer dizer que isso há um ano atrás não era Bíblia, era Bíblia, mas agora é coisa de pastor. Escute só uma coisa que eu vou lhe dizer: tudo que está na Bíblia se passa, o céu e a terra, mas ela não se passa. Então, goste você ou não goste, a Bíblia é Bíblia, gostando ou não gostando. Ou se alinha com ela, ou não vai entrar no céu que ela apresenta. Ou se alinha com as escrituras, ou Jesus que tu disse que é teu amigo não te visita nunca mais. Porque ele não está aliançado com o pecado, ele está aliançado com a santidade expressa. Quando lemos isso, a identidade da igreja, quando valorizamos a memória, ela não é perdida. E vemos que muita igreja, principalmente a identidade da igreja pentecostal de hoje. Irmãos, tem igrejas que você vai, que se dizem pentecostais, que parecem mais um velório. As pessoas não cantam mais sobre Jesus. Falam de hinos psicológicos, letras psicológicas do ego humano e elevam o ego. E lembrarem das suas mazelas. E às vezes dá 9 horas e não tem um hino que fale sobre Jesus. Agora me diga uma coisa: como é que pode ter avivamento se Jesus não é louvado, não é adorado? A identidade da igreja primitiva, ela desenvolveu-se ao ponto de nos alcançar no século 21. E o nosso credo da Assembleia de Deus, da declaração de fé, fala isso. Nos cremos, e nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo, cremos e pregamos, cremos que Ele é o Filho do Deus Pai, cremos que Ele é o mediador, por isso cremos e pregamos. Se nós não valorizarmos a memória, estamos desprezando a raiz das Escrituras, a essência primitiva, a raiz. Tem muitas igrejas com a capa de pentecostal, mas estão frias. Mas esta noite Deus está dizendo para alguns crentes que estão aqui, frios, desanimados, abatidos: acorda, porque eu quero te encher com o meu fogo. Quem acredita que tem fogo de Deus aqui em Conceição do Coité? Eu não acredito. Eu vim de João Pessoa e eu soube que essa igreja aqui é do fogo também. Porque eu acredito que Deus transmite este poder, esse avivamento espiritual. A Santa Ceia do Senhor, ela deve ser memorizada. Por quê? Porque tudo que fazemos não pode jamais ter a intenção para a nossa própria glória. Olhe bem para cá. Quando eu memorizo, quando eu recordo, e não desprezo isso, eu não sou soberbo. Por quê? Porque se Deus me usa como um instrumento, eu reconheço que a ferramenta é emprestada. E se eu não zelar pela ferramenta, Ele tira, Ele toma. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, escute só. Deus sabe tratar com o soberbo e sabe tirar a ferramenta dele. Por quê? Porque a igreja que recorda, oh, glória a Deus, valoriza a Santa Ceia do Senhor, não se vangloria pelos seus méritos humanos, não se vangloria pelos seus talentos ou habilidades naturais. Se eu prego,
a glória é de Cristo. Se eu ensino bem, a glória é de Cristo. Se eu canto e alcanço notas altíssimas, a glória é de Cristo. Porque se você cantar pensando que você vai ficar a última bolacha do pacote, Jesus coloca uma rouquidão na tua garganta, tu fica piando e não consegue alcançar a nota que tu alcançava. Porque Deus sabe tratar com quem quer ser alguma coisa. Mas a igreja que recorda na Santa Ceia, o memorial, o vitupério, ele entende, tudo é para ele, e por ele, e é dele todas as coisas, eternamente, amém. Quem concorda com a palavra, diga amém por isso. O crente soberbo é um reflexo de Lúcifer. E é um desprezo ao princípio de humildade de Jesus. Na Santa Ceia, a minha soberba natural, fruto do pecado, tem que ser confrontada por essa palavra, para que a soberba não me tire do posto que Deus quer. Qual é? O de comunhão. A maior comunhão que o homem tem não é entre o seu irmão. Primeiro, é entre Deus. Segundo, entre o seu próximo. Irmãos, a história de comunhão é tão interessante que para você lê na Bíblia que para a oferta daquele cidadão ser recebida, ele tinha que voltar lá, se reconciliar com seu irmão. E depois que reconciliar com seu irmão, levar a oferta para onde? Para o altar. Irmãos, se eu disser a vocês que tem crente, que vem para um culto de Santa Ceia intrigado, e toma o vinho, come o pão, e pensa que o céu não está vendo esse negócio. Vou lhes dar uma expressão que eu aprendo com o nosso pastor. E também com o meu pastor setorial, em João Pessoa. Quando a gente chega num culto de Santa Ceia, intrigado e participa, isso é a maior expressão de imaturidade espiritual de um crente. Que é o fato dele pensar que Deus não cobra. Quem come assim, come para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por que tem tanta gente doente e dormindo espiritualmente na igreja? Porque vem participar, não se examina e não entende isso. E olha só, às vezes batiza nas águas, pastor Manuel, e não entende isso. Só que Deus está dizendo para alguém, se tu estiver intrigado, ainda dá tempo. É 8h40 da noite. Se reconcilia, pede perdão, porque agora tu tem consciência, tu não é mais ignorante. Deus manda dizer para ti que enquanto tu estiver dividido nesse negócio, tua vida vai ficar travada, enrijecida. Mas hoje é noite de comunhão. Estamos numa Santa Ceia. Quem diz amém pela palavra? O avivamento, ele é expresso com o nosso reconhecimento interno das minhas necessidades espirituais. Se o meu espírito e a minha alma clama por comunhão, eu tenho que atender o grito dela. E a tua alma está gritando por comunhão com Deus. Tua alma está gritando pela comunhão entre você e o teu pastor, entre você e o seu irmão, entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa e os seus filhos. Deus está te dizendo: preserva a comunhão para eu te ajudar, preserva a comunhão para eu te abençoar, preserva a comunhão para a minha graça liberar sobre ti os benefícios espirituais da minha palavra. Comunhão. Aleluia. Aleluia. Vocês estão percebendo que a gente tem desprezado essa reflexão sobre isso? O avivamento espiritual é algo tão poderoso. Eu sei que vocês estão seguindo uma linha de avivamento esses dias, né, pastor? Mas só que o interessante, quais são os resultados do avivamento bíblico no seio da igreja? Como é um culto de Santa Ceia, e o pastor disse: fale tudo que Jesus mandar. Estou obedecendo a Deus e com a autoridade do nosso pastor delegado.
Agora entenda, um dos maiores resultados do avivamento no seio da igreja, irmãos, é a comunhão. Tu consegue olhar no rosto desse crente aí e dizer para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Tu consegue olhar? Eu vou ser um pouco até mais ousado, porque eu estou me sentindo como se eu estivesse em João Pessoa. Se você conseguir dizer assim para ele: o céu que tu vai, eu também vou. A porta que tu vai entrar é estreita, mas a gente passa agarrado. O céu nos espera a concessão do Coité. Juntos subiremos para a glória de Deus Pai. Olha, irmãos, tem famílias aqui que Deus vai ajustar as coisas. Tem irmãs que entraram aqui perguntando a Deus algumas coisas que têm acontecido na tua casa. Os filhos estão divididos, não é verdade? Deus me mostra uma família dividida aqui, e é de muito tempo. Mas Deus te diz uma coisa: eu ainda dou susto. Eu ainda dou susto em alguém para se aproximar de novo. Guarda essa data de hoje. Deus vai dar um susto em um dos teus filhos para aproximar ele da tua família. Guarda, é para alguém que está aqui, ó mulher. Depois que acabar o culto, se você quiser, pode testemunhar e falar comigo aqui, porque Deus está falando. Vai haver um susto, mas vai haver isso aqui, olhe para mim. Quem acredita no poder da comunhão, diga amém. Pastor, eu posso orar pela igreja, pastor? Rapidamente, falta 5 minutos do meu tempo. Ficamos em pé, irmãos, fiquemos em pé, por favor. Depois a gente vem, permissão de Deus e também do nosso pastor, a gente coopera aqui. Apesar da banda aqui, cadê a banda, os músicos abençoados? Repitam comigo para a gente gravar, diga assim: uma memória que jamais deve ser desprezada. Rapidamente, o tempo que eu tenho aqui, eu quero convidar você que se encontra abatido espiritualmente. Seja sincero com você mesmo. Você precisa de um renovo espiritual. Você às vezes está se desconhecendo. Você olha para você e diz: meu Deus, que tipo de crente eu estou hoje? Totalmente diferente de quem eu era no passado. Você era avivado, avivada, cheio, animado, proativo, altruísta. Hoje às vezes você se encontra frio, calculista, triste, abatido, desanimado. Às vezes um tanto problema emocional, psicossomático, psicológico, que atrapalha às vezes as coisas de prosseguirem. Mas eu quero orar por você, porque Jesus tem saúde para a sua alma hoje. Estava orando hoje no hotel ali em Serrinha. Deus me disse: eu tenho saúde espiritual para muitos crentes que estão em Conceição do Cuité. E Deus lhe convida. Eu saio do seu lugar agora rapidamente. Eu quero orar por você. Vem para cá. Você que precisa de uma renovação e de uma saúde espiritual, saia do seu assento agora e venha para aqui para frente. Pode vir, irmã. Pastor, você não permite orar, pastor? Estou me sentindo muito bem aqui. Tem mais, viu? Tem jovens que precisam vir para cá. Tem irmãos ali atrás que precisam vir para cá. Agora tem um hino que eu gosto muito. Eu vou começar a cantar e tu pega a minha nota. Aí a irmã, se souber. Num culto de Santa Ceia como esse, a gente tem que fazer esse reconhecimento. Tem mais gente, viu? Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, mas ele é. Olha o que nós merecíamos. O que eu mereci era morrer. Cante! Aleluia! Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar,
porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Coloque a mão no coração e cante para você mesmo. Eu não sei o que Ele viu em mim. É um momento de renovo. Não me entendo porque me amor. Eu não sou o que devia ser. Há uma presença muito forte entre nós. Mesmo assim Ele me abraçou. Era calabara calamache. Tu estás aqui, Jesus. Cantem. Aqui estão os teus filhos e tuas filhas que estão no teu altar. Eles precisam de saúde na alma, Senhor. Só o Senhor sabe os conflitos que eles têm passado para chegarem até o dia de hoje. Vai liberando saúde do alto da cabeça à planta dos pés agora. Abatimento espiritual dê lugar ao renovo. Ao avivamento espiritual. Tristeza, síndrome do pânico, espírito de ansiedade, espírito de suicídio, espírito da morte, vai embora. Em nome de Jesus, que a vida seja transbordada. Haja vida, 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 vida. Tem vida de Deus aqui nesta noite. Vira pra calabada, saracabada. Crente nesta noite, Senhor, que recorda o vitupério da cruz, enche ele agora. Você que está afastado da igreja, pode ficar aqui. O pastor está orando. Você que está afastado da igreja, Deus está me dizendo que tem gente aqui afastada da igreja. Está aqui dentro. Você que não é crente e veio para o culto de Santa Ceia hoje, eu lhe convido. Venha tomar uma decisão por Jesus agora. Permita Jesus te aceitar. Jesus quer perdoar os teus pecados, escrever teu nome no livro da vida, regenerar tua alma, tua vida, por intermédio do Espírito Santo. Mas para isso você tem que querer. E Deus me diz que tem pessoas aqui dentro que precisam renovar a aliança com Ele. Aonde está a primeira vida para Jesus aqui na Santa Ceia? Saia do seu lugar agora e venha. A primeira vida, eu lhe convido rapidamente. Você que estiver perto de alguém que está afastado, convide ele para vir com você. Convide ela para vir com você. A igreja vai intercedendo. Jesus curou muita gente hoje. Irmão Dema, Jesus ainda abraça a alma do crente. Recebe um abraço de Deus na tua alma. Aleluia. Pastor, coloque a mão na cabeça do irmão Dema aí, pastor. Pastor Manuel, coloque a mão na cabeça dele aí, pastor. Dá um abraço na alma dele. Cadê a primeira vida para Jesus? E se eu não adorar, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Cadê a primeira vida para Jesus? Sai do teu lugar agora e vem renovar a aliança. Hoje é noite de tu viver um tempo novo para a tua alma. Tua alma grita por socorro, mas Jesus está presente para te dar vida. Aonde está a primeira vida para Jesus?
Eu vou convidar pela internet aqui, mas Deus me disse que aqui dentro tem. E o seu sangue não está nas minhas costas, porque eu estou fazendo o convite. Você que está pelo canal do YouTube da igreja, está afastado da igreja ou não é crente, coloque aí nos comentários no chat: eu quero aceitar a Jesus. Coloque nos comentários do chat: eu quero aceitar a Jesus. E nós iremos orar por vocês. Mas aqui dentro tem, eu convido, sai do seu lugar e venha. É um mistério de Deus aí, deixa Deus fazer. Ela macala soramaya. Enemicandarai, xeremenagai. Recebam este avivamento. Recebam este avivamento que está aqui. Não tem preço. Cadê a primeira vida para Jesus? Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço. Venha para Cristo.